Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a resultante centrípeta, mas num caso específico, quando a gente vai determinar a velocidade máxima em uma pista horizontal sem inclinação. É aquele caso quando nós estamos viajando e nós vamos fazer lá, nós dentro do carro estamos contornando uma curva, tem uma placa onde diz assim 60 km por hora, ou só tem os 60 lá. Então essa é a velocidade máxima naquela curva. Por que tem essa velocidade máxima? Como que eles chegaram a essa velocidade máxima? Por que tem algumas que é 40 km por hora? Por que outras podem ser 70 ou 80? Como determinar esse valor? Então são algumas perguntas que a gente começa a se fazer. Como chegamos nesse valor? Nós podemos, colocar uma pessoa num carro e dizer para ela assim, viu, tenta aí, vai aí a 40 por hora, beleza, fez a curva. Agora tenta de novo com 50 por hora, legal. Tenta de novo com 60, fez. Tenta agora com 70, capotou. Ixi, coloca a placa de 60, chama outra pessoa para trabalhar aí, que aquela lá já nós vamos ter que dar um jeito, né? Gente, não é assim que faz. Nós somos capazes de calcular isso para evitar o acidente de trânsito e não por tentativa, certo? Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos analisar a seguinte situação. Vamos imaginar que o carro, que isso aqui seja o carro, por mais que não tenha pneu, vou desenhar um pneuzinho aqui, na parte de baixo do carro, eu acho que eu nem vou desenhar porque se está na parte de baixo a gente não está vendo, Se a gente desenhar o pneu é capaz de pensar que o carro já capotou, Então vamos brincar com a nossa imaginação. É um carro, visto de cima, e ele está fazendo essa trajetória aqui, contornando essa curva. Então quais as forças que atuam nesse carro? Podem dizer a força peso, que estaria empurrando a pista para baixo, a força normal para cá. Ok, mas ele está fazendo uma trajetória curvilínea. Tem mais alguma força? Tem. A tendência desse carro não é escorregar para fora da pista? Professor, a tendência é escorregar para fora da pista. Então, se a tendência dele é escorregar para fora, vai existir uma força contrária, que é a força de atrito. Então, vai existir uma força de atrito para cá, que não vai deixá-lo escorregar, força de atrito. Consequentemente, vai existir uma resultante centrípeta, porque a força resultante centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção do centro da trajetória curvilínea. Então vai surgir aqui uma força resultante centrípeta para cá, que é a própria força de atrito. Então essa força centrípeta que está atuando ali é a própria força de atrito. Eu vou colocar em azul para você lembrar que é aquele vetor ali. Então tem a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Então nós vamos pensar agora da seguinte forma. Eu estou querendo descobrir qual a velocidade máxima que ele pode contornar essa curva sem correr o risco de deslizar. Então se nós já sabemos que a força centrípeta é igual à força de atrito para que isso aconteça, nós vamos colocar as equações. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio tem que ser igual a μ vezes normal. Essa normal é uma pista horizontal. Então, na horizontal, a normal é igual ao teu peso. Ok? E quem é o teu peso? Vou fazer aqui em preto para a gente já percebendo que é outra equação, Normal é igual ao peso, porque ela é horizontal. Normal é igual a peso. Então, normal é igual a massa vezes gravidade. Certo? E aí nós temos o seguinte, substituindo aqui, você vai encontrar massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R igual a μ vezes massa vezes aceleração da gravidade. Ok? Então logo de cara você já vai poder fazer o que? Cortar as massas, porque é a mesma massa. Então essa curva aqui independe se for um caminhão, se for uma bicicleta, se for uma pessoa correndo, não importa, independe da massa do objeto.
Vai depender do coeficiente de atrito, sim. Eu tenho pneus de borracha, eu tenho pneu de metal, então o metal em contato com o asfalto, a borracha em contato com o asfalto vai te dar um coeficiente. Tá, mas então eu posso isolar essa velocidade, professor? Pode. Então essa nós já podemos perceber que é a tua velocidade máxima para contornar a curva. Sobrou quem? Mi, G e o R que passou para cá. Então ficou Mi vezes R, que é o raio, vezes a aceleração da gravidade. Concluímos então que a nossa velocidade máxima na curva é igual a raiz quadrada de Mi vezes raio vezes aceleração da gravidade. Então só vai depender dessas variáveis, ou seja, do coeficiente de atrito entre os pneus e o solo, do raio da curva e da aceleração da gravidade. E aí nós conseguimos descobrir qual é a velocidade máxima para conseguir contornar essa curva sem correr risco de um deslizamento, um capotamento, alguma coisa assim. O capotamento nem tanto, mas uma saída de pista que eles chamam, ok? Então vamos lá de novo. Se eu tenho um carro que está contornando uma curva, a tendência dele é escorregar para fora da curva. Vai existir uma força de atrito que impede isso. Então essa força de atrito ela vai ser paralela ao solo, então ela é horizontal, e apontando no sentido contrário à tendência de escorregamento. A tendência de escorregamento é para fora da curva, então a força de atrito vai apontar para lá. Aqui em cima vai apontar sempre para o centro. Então qual é a consequência? Ela é a única força que atua. No sentido para o centro da trajetória. Professor, mas tem a tendência dele aqui. Não, mas no carro. No carro a tendência é apontar para lá, ok? A força de atrito apontando para o centro. Então a tua resultante centrípeta é igual à força de atrito. E assim nós conseguimos concluir que a velocidade máxima em uma pista horizontal é igual a raiz quadrada de Mi, que é o coeficiente de atrito, aqui é estático, tá? Mi estático, por quê? Porque o pneu já não está escorregando. Se ele estivesse escorregando, seria Mi cinético. Ele está rodando. Esse é um outro assunto lá da força de atrito. Então é o Mi estático vezes o raio da curva vezes a aceleração da gravidade. Certo, gente? Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.